Obrigado, Pedro. Agora uma informação, nós estamos com essa virada no tempo, né? Ontem 40 graus, hoje a temperatura cai para 20 graus, a diferença é muito grande. E tem também previsão de temporais, de viradas no tempo. A Bia Formanski vem ao BG mais uma vez agora para nos atualizar com informações relacionadas aos cuidados que devemos ter, o tipo de prevenção que bombeiros recomendam. Bia. Oi, João. Pois é, a gente tem aí altas temperaturas nessa época do ano principalmente, né? E, é claro, os famosos temporais. Ontem a gente estava aqui em Vivos para o Balanço Geral, morrendo de calor, né? A temperatura bem quente na Praça Nereu Ramos e hoje a realidade já é outra. Muito vento desde ontem e tudo isso, é claro, faz com que as pessoas e principalmente o Corpo de Bombeiros acendam o alerta para possíveis aí acidentes que possam acontecer, enfim, atendimentos que precisem ser realizados. Para a gente falar sobre esse assunto, entender a importância de ter cuidados com esses vendavais, com os ventos mais frequentes nessa época do ano por conta das altas temperaturas, a gente tem aqui a ajuda do Major Vinícius, que está do meu lado, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre quais são as principais orientações do Corpo de Bombeiros Militar. Major, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Queria te pedir para, primeiramente, nos explicar o que a gente tem de principais orientações do Corpo de Bombeiros para essa época do ano. Bom dia, né? Nós temos dois tipos, né, de ações envolvendo fenômenos eólicos, digamos assim, né? Temos a atividade preventiva, que ela deve, né, e é feita tanto pelas instituições quanto também pela população. O que seria isso? Seria uma manutenção no seu telhado, né? Uma poda e a verificação se as árvores elas estão íntegras, né? Ou seja, se elas com um pequeno vento elas podem cair, porque muitas árvores têm uma certa idade, elas acabam apodrecendo, né? E a outra ação seria, de fato, aí a ação de resposta, que aí é feita pelas organizações, pelos órgãos competentes, né? Um poste que caiu, a Celesc que vai fazer essa manutenção. A queda de uma árvore numa casa, a instituição vai lá fazer esse corte e essa retirada. Então, a gente temos dois braços, né? Um braço da população e um braço das instituições, para que não gere aí um transtorno maior para todos. É interessante essa ação preventiva, Major, porque ela faz com que tenha menos acidentes e menos atendimentos caso seja feita regularmente, né? Sim, por exemplo, a simples questão de amarrar as telhas, né, numa residência, ela pode evitar aí que a edificação ela tenha uma perda com água, né, e demais, ou até mesmo que ela voe e cause um dano numa outra propriedade, num carro, ou até numa pessoa. Então, são pequenas ações que juntas elas se tornam grandes, né? Perfeito. Quando a gente fala assim de vendaval, muita gente fica se perguntando o que tem que fazer dentro de casa, né? Você tem que tirar os eletrodomésticos da tomada, você tem que fazer alguma ação pontual específica para evitar danos. Quais são as orientações do Corpo de Bombeiros quando a gente fala desses episódios de vendavais mais específicos em alguns momentos do dia? Primeiramente, cabe salientar que vendaval é um tipo de fenômeno, né? Nós temos vários tipos, né? Temos microexplosões, temos tornados, né? Que não são fenômenos tão frequentes, mas eles existem, né? Tivemos até um furacão, né, na nossa região. Então, para cada fenômeno, a gente deve tomar alguma medida. Mas a principal é o quê? Se abrigar em um local seguro, né? Evitar ficar embaixo de árvores ou de estruturas frágeis que podem cair mediante aí um fenômeno desse. E caso ela não tenha aí segurança, né, do que fazer, ela pode estar acionando aí 193, que os bombeiros irão orientar da melhor forma possível as ações que ela deve realizar naquele momento. Perfeito. Major, muito obrigada pela participação. Major Vinícius aqui, que nos ajudou a entender o que a gente faz em uma situação como essa, que, claro, fica mais comum com as altas temperaturas, né, João? Claro que vale sempre frisar que a prevenção é o melhor caminho, então ter essas medidas protetivas e preventivas já realizadas em casa, no quintal, em torno de casa, em relação ao telhado, em relação às árvores em volta da casa e da residência, é muito importante para evitar, enfim, acidentes e possíveis atendimentos também pelo Corpo de Bombeiros, que está sempre disponível para atender essas ocorrências. Volto contigo aí no estúdio.